Olá, pessoal que está assistindo o Brasil de Fato. Eu sou a Rafaela, sou jornalista do Brasil de Fato Minas, e hoje a gente vai fazer um debate sobre o preço da gasolina. E a gente aqui pretende responder a uma pergunta central, que é: a gasolina vai subir de preço? É o que todo mundo está querendo saber com esse tanto de privatização que está acontecendo no país, né? E a gente convidou 3 pessoas super especiais. A primeira delas é a Valéria Borges. Dá um tchau, Valéria. Muito obrigada pela presença. A Valéria é do MTD, Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, e é moradora da Pedreira Prado Lopes, aqui em Belo Horizonte. A gente convidou também o Alexandre Finamori. Oi, Alexandre. Muito obrigada por estar aqui. Ele é petroleiro e ele é coordenador do Sindipetro Minas Gerais. É isso mesmo, Alexandre? Isso mesmo. Boa tarde a todos e todas. Certíssimo. E a gente convidou também Guilherme Carvalho Alves, que é engenheiro de equipamentos da Petrobras e do Comitê Mineiro em Defesa da Petrobras. Tudo bom? Dá um oi pra gente. Tudo bem. Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando. Obrigada pela participação dos 3. Sei que essa resposta à pergunta central que a gente faz a vocês não é muito fácil, mas já vamos começar com ela mesmo. Alexandre, que é do Sindipetro, né, acompanha essa questão de perto. A gente gostaria de ouvir de você um pouco, né? Você acha que a gasolina vai subir de preço com a questão das privatizações que estão acontecendo? Então, infelizmente a resposta hoje já está até mais fácil, Rafaela. Ela é triste, mas é fácil. Vai subir o preço da gasolina, do gás de cozinha, do diesel, com as privatizações. E não é só a opinião de quem trabalha na refinaria. Hoje é um consenso mais geral de quem faz uma análise técnica sobre a situação. Nós temos aqui em Minas Gerais apenas uma refinaria, que é a refinaria Gabriel Passos, que é Regap em Betim. Ela produz e distribui gasolina, diesel aqui na região. Privatizando a refinaria e vendendo para o setor privado, quem comprar essa refinaria vai ter um monopólio regional. Só essa pessoa vai estar vendendo. Para fazer um paralelo, é ter uma padaria em um bairro onde o pessoal não tem carro para buscar em outra. Só tem ele vendendo pão. Ele vende pelo preço que ele quiser, até que outra pessoa transporte os pães para cá. Ou seja, a gasolina que será vendida em Minas Gerais será o mesmo valor de uma gasolina vendida lá no Nordeste e transportada por caminhão até chegar em nossa região. Então seria o valor de outra refinaria, mais os acréscimos da logística de transporte rodoviário. Além disso, eu já vi várias falas do Guilherme também, que é bem embasada. Eu acho que ele vai abordar outros temas que são importantes, que levam a esse aumento. Tem um estudo do consultor Paulo Lima, até publicado também pela Faculdade UNB, Brasília, Universidade Federal, que ele faz uma análise ali que pode subir de 30% a 70% o preço na refinaria. Ou seja, subindo também para o consumidor. É um aumento muito grande. E basicamente, só pensar, a refinaria, ela foi construída no período militar, ela já se pagou. É uma refinaria hoje que o custo de produção dela é só o custo de produção. Ela já foi o que eles chamam no mercado de amortizada. Você privatizando a refinaria, quem comprar, se pagar lá 10 bilhões, 40 bilhões, vai ter que diluir esse valor na venda dos combustíveis, do gás de cozinha, do diesel e da gasolina. Então vai também ter esse acréscimo. Além do monopólio regional, vai ter que diluir o gasto da compra nos combustíveis. Quem vai pagar essa compra serão os consumidores. Quem vai ficar com lucro é a empresa que comprar. Mas quem vai pagar o valor da refinaria seremos nós no valor do combustível. E a gente fala muito de gasolina, mas um dos combustíveis também que mais nos preocupa é o gás de cozinha. Esse já está no valor proibitivo. Grande parte da população, Valéria deve ter muito mais até elementos para falar, mas últimos dados do IBGE, mais de 20% das famílias brasileiras não usam gás de cozinha pelo valor proibitivo. Estão usando lenha ou carvão. Ou seja, somos um país produtor de petróleo, produzimos derivados aqui em Minas Gerais, temos o pré-sal,
mas o nosso povo não tem direito ao acesso a esses derivados. Então, infelizmente, a resposta é que sim, irá subir o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E antes da gente continuar falando sobre o preço da gasolina, já que você comentou da Valéria, gostaria que ela falasse. Valéria, como que está a situação em relação ao uso do gás de cozinha aí na Pedreira e nas comunidades que você acompanha? Valéria, acho que seu microfone está desligado ainda. Aí. Boa tarde para todos e todas que estão ouvindo a gente. Então, essa pergunta é até um pouco difícil, sabe? Porque a gente sabe que com esse aumento dessa gasolina, a gente está falando disso hoje, mas ela já tem vindo há mais tempo, né? E a gente sabe o que isso acarreta na vida do pobre, na vida das comunidades. Um tempo atrás, acho que 2 anos atrás, o Barriguinha estava, a gente fez um grande evento para falar do preço do gás, né? A gente fez uma feijoada na rua, a gente cozinhou no fogão a lenha, inclusive, e hoje na comunidade a gente tem visto isso, assim, cada dia que você pede o gás, um dia é 65, um dia é 78, um dia é 79, e ele tem chegado até a R$ 95. E é uma coisa tão louca que, assim, eu já tenho visto pessoas cozinhando mesmo no fogão a lenha, assim, pessoas da minha família até, sabe, assim? Então, o feijão, a coisa mais dura, ela tem sido cozida no fogão a lenha, porque o gás está muito caro. E uma coisa que cresceu, pelo menos na minha comunidade, muito, é o furto do bujão a gás. Ele virou um objeto tão de desejo que as pessoas estão entrando na casa das outras e roubando o bujão, sabe? Porque é isso, né? É isso que o capital faz, é isso que o aumento das coisas fazem. As pessoas ficam meio que desesperadas. Então, eu não tenho muito o que falar, sabe? Assim, eu só sei que toda vez que eu escuto falando que a gasolina aumentou, eu vejo que também o arroz aumenta, o feijão aumenta, o gás aumenta, sabe? O leite aumenta. E eu tenho visto assim, eu sei que quem está segurando hoje as pessoas comerem com mais dignidade hoje nas comunidades são os movimentos populares, né? São as campanhas do Periferia Viva, das mãos solidárias e de muitos outros, né? E o que eu tenho visto é exatamente isso, sabe, Rafa? Esses preços galopantes, e a gente sabe que isso tudo vem do quê? Do petróleo, né? E o único bem que a gente tem, o governo quer tirar ele de nós e quer passar para a mão dos poderosos, quer vender para outros países. Eu acho que a gente, enquanto comunidade, enquanto trabalhador, enquanto pessoas que lutam para poder, pelo menos, comer, né? Assim, comer e agora comer mal, porque a gente não está dando conta de comprar. Eu acho que a gente está na hora da gente ir à luta, sabe? E gritar mesmo, o petróleo é nosso, e tirar a mão do nosso petróleo. É isso. Perfeito, Valéria. E eu queria perguntar um pouco mais sobre a questão do preço dos alimentos e o preço de outros produtos para o Guilherme. Guilherme, que trabalha na Petrobras, né? Vai conseguir explicar para a gente direitinho. Por que a gente tem que se preocupar não só com o preço da gasolina, não é só quem tem carro que tem que se preocupar com o preço da gasolina, né? Como que isso influencia também no preço de outras coisas, e que você que também é do comitê contra a privatização da Petrobras. Bom, então, Rafaela, é muito interessante ouvir o depoimento da companheira da Valéria, que falou agora, porque, assim, de fato, toda a nossa matriz logística, ou seja, tudo que faz um produto sair de um lugar para o outro, né, majoritariamente depende do diesel, né, que é um produto também produzido nas refinarias. E na medida em que o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço dos derivados, de modo geral, né, sobe, o preço de toda a cadeia produtiva sobe. Então, assim,
nós estamos falando de um produto que tem um valor e um valor estratégico para o Brasil e para o desenvolvimento nacional e para a indústria nacional e para as comunidades e para a população que tem um valor estratégico e isso está até protegido na própria Constituição Federal. Né? A exploração do petróleo ela é um monopólio, né? Assim, ela é para ser feita pelo Estado. E o Estado faz a opção por se ele achar interessante, entregar para a iniciativa privada, se isso fosse para ser interessante. Mas eu acho que o mais importante que as pessoas precisam entender é que o preço dos derivados, ou seja, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, e o preço do petróleo, né, que é o produto que se utiliza para fazer tudo isso, o preço não é uma questão de concorrência ou de disponibilidade, né, oferta e procura. Essa ideia econômica não funciona muito bem para isso. O preço do petróleo e dos combustíveis é uma decisão política. Ou seja, o Brasil faz uma decisão política para que os preços estejam, né, nesse valor tão elevado, assim como outros países lá fora também o fazem. Então, assim, a cotação do barril de petróleo lá fora é uma opção política. Na medida em que o mundo é capaz de produzir petróleo e derivados em quantidades suficientes para atender todo o mundo. E aí isso tem um link muito importante com comida, né? Com alimento. O mundo também produz alimento em quantidade suficiente para atender todo mundo. E só não o faz por opção. Isso é uma opção política. E é isso que torna tudo muito cruel. Né? A venda das refinarias vai tirar do povo brasileiro, né, do cidadão, a possibilidade de ter derivados a preços mais justos, né, a preços de custo, que é o que nós já tivemos essa experiência no passado. E com a venda dessas refinarias, nós vamos perder essa capacidade, na medida em que a gente não vai ter mais o controle desses preços. Vai ser um agente privado com interesses, né, distintos do nosso, que vai, de alguma maneira, controlar o preço. Como o Barriga falou, acho que isso é muito importante, as refinarias elas atendem uma região. Então, você não vai parar o seu carro num posto de gasolina e vai falar assim, não vou comprar essa gasolina aqui da Regap, eu quero comprar a gasolina lá da Reduc, que fica no Rio de Janeiro. Você não vai dirigir até o estado do Rio de Janeiro para colocar gasolina lá. Da mesma forma, o caminhoneiro que está transportando uma carga não vai ter essa opção. Né? Da mesma forma que as mães de família, né? que as famílias não vão poder comprar o seu bujão de gás em outro estado. Entende? Guilherme, eu não entendi essa parte. Você poderia explicar um pouco mais? Você falou que uma refinaria vai atender uma região mesmo que for privatizada? Hoje, as refinarias, o parque de refino nacional, ele é né, assim, a Petrobras produz 98% de todos os derivados. E o parque de refino ele é espalhado no Brasil de maneira integrada. Ou seja, a refinaria, a Regap atende Minas Gerais, a Reduc atende o estado do Rio de Janeiro, um pedaço do Espírito Santo, a RLAM atende o estado da Bahia. Então, assim, e os preços, como é tudo da Petrobras, e a Petrobras é uma empresa estatal, quem controla esses preços, no fundo, é o governo federal. Quem diz quanto que tem que valer é o presidente da República, né? É o Ministério de Minas e Energia, é o Ministério da Economia. E quando você tira um desses elos, imagina que isso é uma corrente, quando você tira um desses elos, aquela região que era atendida por aquela refinaria passa a não ter mais esse controle de preço. E aí você perde a possibilidade, entende? Você perde essa possibilidade. Então, aqui em Minas Gerais, se a Regap for realmente vendida, que está num processo avançado, se ela for vendida, quem vai definir o preço dos combustíveis praticados em toda Minas Gerais vai ser o dono dessa refinaria. Então, isso é muito prejudicial, é muito danoso. E impede que, de certa forma, o governo atue quando precisa. A gente tem, assim, só para ter um exemplo muito claro, a greve dos caminhoneiros, acho que ela é muito recente. Os caminhoneiros ficaram incomodados com o preço, né, que estava subindo com muita velocidade, com muita frequência, vários reajustes, e aí os caminhoneiros fizeram uma greve. E o governo federal foi lá e atuou, reduzindo os preços do diesel, né? E aí a greve dos caminhoneiros terminou.
com a venda de uma refinaria, essa greve, esse poder do governo de atuar diminui muito, né? Fica muito impactado. Certo. A gente está falando aqui muito em REGAP, mas quem não conhece a sigla, significa Refinaria Gabriel Passos, em Betim. E por ser em Betim, queria perguntar para o Alexandre, como que a gente fica em relação aos empregos que são gerados pela REGAP hoje, que pelo que me parece são 1.500, como que eles podem ser impactados por uma privatização? Então, primeiro, são 1.500 hoje, o que nós achamos muito pouco, já chegamos a 3.000 de empregos ali diretos na refinaria Gabriel Passos, mas o processo de privatização, ele é precedido geralmente de um processo de sucateamento, como fizeram com a Vale do Rio Doce. Minas sabe muito bem a história da Vale, né? Também, na época do Fernando Henrique, esse processo foi feito e uma plataforma nossa chegou a afundar por sucateamento. Não faz manutenção na planta. Então, hoje nós já perdemos vários empregos nesse processo de sucateamento, preparando a privatização. Então, você tem em torno de 1.500, 1.600. Se privatizada a REGAP ela é uma refinaria que está para dentro do país, não é no litoral, porém, tem um duto, que é o Orbel, que leva até no Rio, em Campos Elíseos. Então, é como se a refinaria estivesse hoje na costa do mar, já na costa marítima, porque via esse duto, você consegue colocar petróleo do mar direto na refinaria. Quem comprar a refinaria pode usar esse mesmo duto para transportar derivado. Economicamente, isso é uma possibilidade real e já foi estudado pela própria Petrobras, da refinaria Gabriel Passos em Minas não ser uma refinaria, sim um posto de tancagem, ou seja, de guardar produto e você trazer de outros locais. O que isso resultaria? Você não teria mais a refinaria. Esses 1.500 empregos, se essa opção for escolhida, não existiria mais. Talvez 100, 150, e viraria ali um local de tancagem. E mais ainda para o consumidor, você estaria comprando gasolina, diesel, de outro país ou de outro local que está vindo por esse duto, e que outros concorrentes, por não ter esse duto, também não vão conseguir fazer a concorrência, porque vão ter que trazer via anel rodoviário, fica impraticável. Então, quem compra a refinaria, compra esse mercado para ele, compra esse duto junto que vem no pacote, esse pacote logístico. Então, você pode, além do preço alto para o consumidor, nós podemos perder em torno de 1.300 empregos aqui na região de Betim, Contagem e Ibirité. E com esse sucateamento, que nos preocupa muito também, é o risco ao acidente cada vez fica mais grave. E numa privatização, onde sabe que o lucro é o objetivo principal, a variável ali que permite o erro, geralmente, é a vida do trabalhador. O limite do lucro é o erro, onde acaba levando a vida humana, que é o caso da Vale fez em Mariana, repetiu Brumadinho. E nós não queremos permitir que a Petrobras seja uma nova Vale aqui em Minas Gerais. Perfeito. E além dos empregos, olha que perigo que a cidade de Betim passa, né? A REGAP, ela é a maior recolhedora de ICMS do estado de Minas Gerais. Ela recolhe 9 bilhões, recolheu em 2018. E na cidade de Betim, ela contribui com cerca de 56% da arrecadação do município, que é um valor muito alto, né? Bem, de empregos indiretos, o que a gente pode falar, Guilherme? Que a gente sabe que existe uma cascata de setores econômicos, né? Isso, então. Hoje a venda hoje assim, a REGAP já tem uma série de empregos indiretos que vão ser afetados, né? Toda refinaria, acho que o mais importante é entender que se a refinaria for vendida, o compromisso de se manter os investimentos para melhorar a qualidade dos combustíveis, para aumentar a capacidade de carga de produção, todos esses compromissos eles deixam de ser definidos pelo interesse do povo, né, pelo interesse nacional, e passam a ser direcionados pelo interesse privado. E aí a gente fica refém. Se houver investimentos, aí a gente tem um impacto menor.
Mas se não houver esses investimentos, e isso não sou eu que estou dizendo, né? Tem um estudo do BNDES de 2018 que afirma categoricamente que a venda das refinarias não necessariamente vai trazer investimentos para ampliação do parque de refino, para ampliação da capacidade produtiva. É muito provável que quem compra essas refinarias vá fazer, né? Estou falando de todas essas refinarias, mas mais especificamente da Regap, quem compre elas para ou manter uma produção, né, manter essa produção para recuperar o capital investido, ou compre para fazer isso que o Alexandre estava falando, que é um hub de distribuição. Porque quem está comprando essa refinaria não está interessada na refinaria propriamente dita, está interessada no mercado consumidor, como eu estava dizendo, que é um parque estruturado, né? Assim, ele é interligado. Você está comprando, então, um mercado consumidor, o que é muito mais interessante. Então, na medida em que você corta investimentos e foca única e exclusivamente no lucro, toda a cadeia produtiva em volta, tá, né, que é gente que trabalha com tubo, com construção e montagem, com obra civil, que está ali dentro da refinaria trabalhando em obras de manutenção, de melhoria, de ampliação, isso tudo cessa. E aí você tem um impacto óbvio, né, de arrecadação de imposto que vai impactar diretamente na saúde da população de Betim, na educação, não só de Betim, mas de Birité também, porque a refinaria está localizada na divisa entre os dois municípios. Então, Betim vai sair muito prejudicado e Birité vai sair muito prejudicado, Minas Gerais vai sair muito prejudicado, na medida em que reduz essa arrecadação, você reduz a capacidade do Estado e dos municípios de reverter esse imposto em benefício, em prol da população. E vocês têm acompanhado casos de privatização como esse que aconteceram em outros países? E se deu certo, não deu certo, se aumentou o preço? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente é muito atrasado para isso, porque essa ideia é uma ideia que ela nasce na década de 80, que é a ideia que eles chamam de neoliberalismo, o neoliberal, de que de que o Estado tem que ser pequeno, minúsculo, e que a iniciativa privada vai prover com os investimentos necessários. Não existe nenhum lugar do mundo, nenhuma comprovação de que isso deu certo em nenhum lugar. Está ultrapassado. Existe, inclusive, revisões bibliográficas, né, historiográficas da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, que são os presidentes, respectivamente, né, a primeira-ministra da Inglaterra, na época, né, de que essa ideia era a ideia da moda, e o presidente dos Estados Unidos na época, e dizendo que não deu certo, falhou, e inclusive o mundo, a partir da década de 60, a indústria de petróleo sempre foi uma indústria privada. A partir da década de 60, por ser um ativo tão importante para os estados, né, para as nações, é um recurso geopolítico que provoca guerra, né, que mata muita gente, inclusive, por conta, né, para deter esse poder. Os estados passaram a fazer o contrário, né, a nacionalizar suas empresas de petróleo. Né? Hoje, das 20 empresas, das 20 maiores empresas de petróleo, 13 são estatais e as 4 primeiras são estatais. Então, assim, esse movimento, ele na realidade, nós estamos indo para o lado contrário da história, né? Nós estamos fazendo tudo errado. Alexandre, você gostaria de completar? Acho que o Guilherme até colocou um ponto interessante que, na verdade, depois da Segunda Guerra Mundial, com o aumento da produção, do petróleo ficando mais caro, que teve choque de petróleo na década de 70, 80, os países nacionalizaram o petróleo. O Oriente Médio, Venezuela, o Brasil, a campanha O Petróleo é Nosso também foi logo após o choque do petróleo. Hoje, as grandes empresas de petróleo estão fazendo o contrário da Petrobras. Além de não privatizar, elas estão ampliando a sua integração, ou seja, a Arábia Saudita, a Saudi Aramco, eles estão construindo refinarias, porque a indústria do petróleo, você realmente tem 3 cadeias: a produção de petróleo, a transformação, que são a gasolina, o diesel, e a distribuição. Essa cadeia da produção, que é tirar o petróleo e transformar em derivado,
Quando você junta as duas, você ganha uma garantia que se o petróleo estiver muito alto, você tem mais lucro tirando o petróleo da terra. Se o petróleo perde o valor, como aconteceu na pandemia, você ganha mais lucro vendendo o derivado, que é a gasolina e o diesel. Então, isso equilibra o caixa da empresa. O que a Petrobras está fazendo de esquartejar a empresa e focar só no pré-sal, ela fica muito exposta a uma crise do petróleo, como foi da pandemia. Então, ela está indo na contramão das grandes empresas de petróleo. O que ela está fazendo aqui não tem outra comparação. A gente entende que, além de ser ruim para a população, é ruim para a própria Petrobras como empresa mesmo de dividendos para acionistas. Porque em curto prazo vai ter um lucro porque você vendeu os ativos, então você vai gerar um lucro imediato para acionista. Mas em longo prazo, é uma empresa que vai ficar capenga. Além do mais também, nós vivemos, a nossa geração, um debate ambiental muito forte e importante. Estamos também numa transição de uma matriz energética, que vai demorar 60, 70 anos. Normal, o tempo histórico é longo mesmo. E você precisa de uma ferramenta estatal para dar norte nesse movimento. Se não for uma estatal como a Petrobras, as chinesas estão fazendo com as estatais, a Noruega está fazendo com a Statoil. Se o Brasil não usar a Petrobras para pegar o lucro do petróleo e investir em tecnologias limpas, como biodiesel, termoelétricas viáveis e eólica, que também estão vendendo as eólicas, o dinheiro do petróleo vai deixar só poluição, buraco no nosso oceano e contaminação ambiental. E não vai deixar um projeto para o futuro. As empresas estatais do mundo estão ampliando essa integração de produção e transformar em destilados, em derivados, e também investindo em matrizes energéticas renováveis. A Petrobras é uma das únicas que está se assumindo como uma exportadora de commodities, ou seja, ela pega o petróleo como se fosse o arroz, produz e vende para fora. E o futuro? Não importa, vamos fazer um lucro aqui agora. Certo. Certo não, tá tudo errado, né? Não tá nada certo. Mas eu gostaria de conversar com vocês três sobre soberania nacional, porque a gente puxa o assunto pelo preço da gasolina, pelo preço do gás, e aí na hora que a gente vai conversar, a gente vê que o problema é muito mais profundo, né? Como que a gente deixa a nossa energia, o nosso combustível, na mão se a gente privatizar, na mão de empresas que a gente nem sabe quais vão ser, né? Queria começar pela Valéria. Valéria, como que tá as pessoas que moram nas comunidades mais periféricas com essa questão e como você acha que vai ficar a vida delas, né? Com a privatização da CEMIG, a privatização da Codemig, privatização da Copasa, privatização de Petrobras, enfim, como Paulo Guedes está prometendo a privatização de tudo, até mesmo o Palácio do Planalto se deixar. Como que fica a vida das pessoas? Então, a vida que já está difícil, né? Assim, porque a gente tem falado que vai privatizar. Eu acho que isso, a privatização vai ser só o tiro de misericórdia, porque essa coisa já tem vindo já há mais tempo, né? Essa covardia com o povo, porque para mim isso é uma covardia com o povo pobre, com o povo de periferia. Hoje, né, quando eu vejo os companheiros aí falando, eu fico analisando aqui, eu fico pensando que está justificado o porquê deram o golpe na Dilma, né? Está justificando por que fizeram essa covardia com a Dilma. É isso. O capital, ele está engolindo o povo, sabe? Ele vai engolir o povo. Ele já vem engolindo um tempo, mas eu acho que agora o negócio vai ficar muito pior, sabe, Rafa? Quando você fala como que vai ficar a vida do povo. Eu acho que a gente vai cair numa miséria tão grande, que eu não vejo perspectiva de sair e eu não vejo o que fazer, sabe, para a gente sair desse buraco que a gente está entrando. É um buraco que não tem fim. É uma forma de matar o povo, sabe? De matar o povo pobre, de matar o trabalhador. Eu fico vendo assim quantas pessoas que já estão desempregadas, quantas pessoas que já estão com a lata vazia.
Eu tenho visto quantas pessoas que, assim, o sonho delas era ter um carro. Eu lembro, assim, que o sonho do favelado era poder ter um carro, sabe? Um dia desse eu saí com o meu sobrinho, ele falou, tia, eu quero ir de ônibus, o meu sonho era andar de carro, sabe? Então, a gente está vendo esse retrocesso, né? A gente está vendo que o povo, ele está andando para trás. E esse andar para trás, ele está levando o povo a uma estagnação, sabe? E é uma covardia tão grande quando eu vejo a mídia, quando eu vejo os programas de TV, assim, a internet, várias pessoas vendendo, sabe, uma falsa progressão, assim, né? E eu vejo, assim, um governo que vende o bem que ele tem, o bem que o país tem, é um governo maldoso, corrupto, covarde, sem moral, sabe? Sim, o governo que ele dispõe de um bem que não é dele próprio, mas é o bem de uma população, ele é um governo que quer que o povo morra. E a gente tem visto isso, né? A gente tem visto que a pandemia mesmo, né? Quantas pessoas que estão morrendo e está vivendo numa negação, é como se não morresse ninguém, sabe? E assim, então a fome vai ser só mais uma peste que vai chegar até a nós se a gente não dar um basta nisso, sabe? Se a gente não for pro tudo ou nada, se a gente não, sabe, se mostrar essa revolta. Agora, como fazer isso, né? Se quando o tomate foi para 2,50, houve um... E quando o arroz vai a R$50 e todo mundo... É como se não tivesse acontecendo nada, sabe? Assim, que governo é esse que tem o poder de cauterizar a vida do povo, sabe? Que governo desgraçado é esse que usa o nome de Deus para matar o povo com a venda do bem maior que é o petróleo, né? Que é a CEMIG. A minha conta de luz, eu moro sozinha, não tenho quase nada... E, assim, a minha conta de luz esse mês veio R$290, sabe? Assim, era o dinheiro que eu tinha para comprar o arroz a 50, eu tive que pagar a luz, sabe? Então, o povo está na hora de acordar para isso. Isso, sabe, Rafa? Essa coisa que você pergunta, assim, né? Como é que eu estou vendo? Eu estou vendo com muito medo, sabe? Assim, eu estou vendo com muito aperto no coração que a nossa favela, se a gente não, sei lá, pior que eu não sei nem o que falar, o que fazer, porque a gente não tem a caneta, né? Não é a gente que tem a caneta, infelizmente a gente não tem a tal caneta que devia assinar coisas boas para o povo, está assinando desgraça. Eu não sei o que vai ser de nós, não. Sinceramente, eu não sei. Vamos ver se esses meninos têm alguma coisa de... Tem uma luz para nós, Valéria. Não tem. Alexandre, queria te perguntar o que fazer, né? Como que o sindicato está atuando, como as pessoas podem ajudar nessa luta contra a privatização da Petrobras também. Primeiro eu queria comentar que eu fiquei emocionado com a fala da Valéria, porque isso é real, né? O povo está sofrendo. E ela usou uma frase que eu fiquei, Valéria, de verdade, achei perfeita, que a privatização será o tiro de misericórdia. Porque as estatais, hoje tão importantes para o povo brasileiro, já estão sendo usadas numa lógica liberal, como se fosse empresa privada. Então, se privatizar, só vai tornar agora eterno essa forma. Nós temos que brigar para não privatizar, mas brigar também que ela volte a ser uma empresa pública de verdade e que o povo possa comprar gás de cozinha a R$50, a R$45, como fizemos na campanha lá na Pedreira e mostramos que é possível. Tecnicamente, não é só discurso. Mostramos na prática. Então, realmente, a privatização é sim esse tiro de misericórdia, porque eles não querem que outro governo entre e transforme essas estatais de novo em empresas públicas para o povo. Para impedir isso, eles querem vender todas. A Petrobras, Eletrobras, Correios. E é de uma burrice tão grande, que o povo sofre tanto e o Estado tem mais prejuízo. Tem uma pesquisa aqui também do Hospital de Recife que, em um mês específico, 90% dos queimados foram usando álcool ou outra forma aleatória para fazer o cocimento, cozinhar em casa e se acidentou. Então, você acaba gerando mais gasto para o Estado na saúde,
porque você não dá condições seguras de preparar o alimento. Você dá mais gasto para o Estado na saúde se você privatizar a Copasa, porque eles não vão ter dinheiro para consumir água potável, como aconteceu na França, eles estão estatizando de novo a água, e você gera mais custos na saúde em outros locais. Então tem que pensar o país de uma forma integrada, soberana. O que é isso? Pensar como um todo. Como é que a Petrobras interfere no preço do feijão? Como é que a Copasa interfere na questão sanitária da comunidade? Como é que a CEMIG interfere também na questão da saúde? Porque se você não tem energia elétrica, você também não tem como armazenar alimento. E apesar que para muita gente parece ser muito simples, não são todos que têm acesso à energia elétrica. Ou, no mínimo, tem que racionalizar, como a Valéria comentou também. Então, você não hoje para nós, assim, de Petrominas, trabalhadores do petróleo, a gente não consegue defender a Petrobras como uma luta separada. Você tem que defender um projeto de Estado. A gente tem que interromper essa destruição do Estado brasileiro. Porque a Petrobras não é uma ilha, não vai sobreviver só ela. Eles querem acabar com todos os estatais, eles querem acabar com a educação pública, com a saúde pública, com o CEMIG, Copasa, Eletrobras, com os Correios. Então, nós temos que defender, lutar contra esse projeto econômico onde o povo não faz nem cosquinha, para eles a gente não faz conta nenhuma, a gente não é nem variável. Então, nós temos que lutar para ter um outro governo, onde nós sejamos protagonistas, que aí sim as estatais vão trabalhar para o povo. Então, defender a Petrobras é defender um projeto onde nós somos protagonistas. E não é só defender a RH, é defender todo o serviço público, saúde, educação, Correios, Eletrobras, CEMIG, Copasa, o que foi feito para o povo e está sendo retirado. É um conjunto, não é só uma empresa. Perfeito. Guilherme, gostaria de saber quais estão sendo as ações do Comitê de Defesa da Petrobras, né, contra a privatização da Petrobras. Bom, então, essas duas falas, elas dão mais ou menos o caminho, que é extremamente difícil, mas só tem uma alternativa, que é lutar, né? E a ideia do Comitê Mineiro, né, é um comitê criado, né, por trabalhadores da Petrobras, e a ideia é justamente ampliar esse diálogo, né, ampliar essa conversa, tentar alcançar, porque eu acho que conhecimento liberta, né, e as pessoas precisam entender o que está acontecendo, quais são os interesses que estão por trás disso tudo, e definitivamente não é o interesse do povo, né? Essa lógica de entregar o seu patrimônio, né? um recurso que é estratégico, geopolítico, né? que é fundamental para a garantia da soberania energética, da soberania econômica. Então, a gente precisa ampliar esse debate. Então, esse comitê foi criado justamente para tentar alcançar todas as entidades possíveis, né? da sociedade civil, né? A gente está fazendo contato com parlamentares de amplo espectro, né, para também dialogar, porque na medida em que a necessidade, obviamente, a necessidade da população é tão apertada, está tudo tão na cara, que está faltando tudo, está tudo tão difícil, mas a gente precisa também ampliar esse diálogo para quem acha que essa privatização vai ser boa, né, porque existe uma intoxicação ideológica de discurso, né? Esse neoliberalismo não larga a gente. E é uma ideia que já está ultrapassada fora daqui. O empresariado, né? o setor privado precisa entender que vai ter fatalmente impactado a sua competitividade. A companheira Valéria falou tão bem sobre o motivo pelo qual derrubaram a Dilma, né? Na época tinha uma conversa também, né? Tinha aquele pacto da Fiesp que falava sobre, né, das empresas, que o custo Brasil era muito alto, e a conta foi toda para o trabalhador. E aí fizeram uma reforma trabalhista que só precarizou as relações de trabalho, fizeram uma reforma da Previdência que precarizou ainda mais a aposentadoria do povo trabalhador, e nada disso vai trazer solução. Porque aquilo que poderia trazer solução, eles estão intoxicados com uma ideia que vai concentrar ainda mais riqueza para quem tem riqueza.
e a economia, obviamente, vai colapsar. Então, quem tem um pequeno, um médio, até um grande negócio, não vai conseguir alcançar a competitividade que precisa para colocar os seus produtos no mundo. Porque aquilo que é fundamental, que é a energia, que é o combustível que vai permitir que você consiga colocar o seu produto nos lugares, né? A garantia logística de entrega ou de produção, né? Para ter energia, nós temos no nosso sistema energético também no país, conta com usinas de termoelétricas, né, que precisam dos derivados para colocar, né, energia na rede, para garantir que tenham energia. Então, assim, a própria iniciativa privada, né, essa ideia que está muito, muito ligada com a financiarização, com o lucro rápido, com uma ação na Bolsa de Valores, isso fatalmente vai levar a um futuro muito próximo um prejuízo enorme para esse grupo de gente que acha que vai ser beneficiado. Então, o Comitê Mineiro tem essa tarefa, que é ampliar esse diálogo, buscando estudos técnicos, gente para dialogar, para debater. Nós estamos aceitando convite de todo mundo para poder discutir, para dialogar. Estamos querendo né, assim, participar mesmo para ampliar esse debate. A sociedade precisa conhecer o desastre que vai ser a venda dessas refinarias. Perfeito, Guilherme, muito obrigada. Nós vamos terminando por aqui nosso debate. Acho que tem algum microfone ligado por aí. Nós vamos terminando por aqui nosso debate. A ideia do Brasil de Fato nessas semanas é fazer uma conversa sobre perguntas questões que estão direto no bolso do trabalhador e da trabalhadora, né? E a gente conseguir respostas rápidas com especialistas e pessoas que conhecem do assunto, como foi hoje. Então, acho que deu para a gente responder a nossa pergunta, se a gasolina vai subir de preço com a privatização, e a resposta é sim. Infelizmente, temos muito pela frente, muita luta para fazer para isso não acontecer. Temos muita informação também, nosso site é www.brasildefato.com.br. Temos muita reportagem lá, matéria, a gente acompanha bem de perto essa situação. E gostaria de dar um tchau para vocês, uma boa noite para todo mundo que está participando, que está comentando aqui no Facebook, a gente está percebendo e está lendo aqui. E agradecer a Alexandre, agradecer a Guilherme e a Valéria pelas ótimas falas. Aprendi muito com vocês hoje, muito sobre a questão do petróleo, como que é a indústria petroleira, né, a cadeia, e também como que está a comunidade frente a tudo isso. Muito obrigada, em nome do Brasil de Fato, por vocês terem participado. Espero que estejam aqui muitas vezes ainda. Por favor, dê um tchau para a audiência. Podem falar alguma coisa, se quiserem. Queria agradecer de verdade a participação. Fiquei muito também feliz de escutar a Valéria. Lembrando, nosso povo já foi escravizado, sob a repressão na ditadura. É um momento muito difícil, mas nós nunca desistimos. Nosso povo é forte. Iremos superar esse governo genocida para construir um país melhor para nossas próximas gerações. Bom dia. Eu queria agradecer também muito, em nome do Comitê Mineiro, e estamos à disposição a qualquer momento para responder qualquer dúvida, qualquer questionamento. Obrigado novamente. Obrigado, Guilherme. Fala, Valéria. Eu também quero agradecer em nome do MTD, né? Para mim foi uma honra estar aqui, eu aprendi muito, deu uma clareada boa nas minhas ideias, e eu acho que de muita gente. Quero falar que a gente está fazendo um café solidário toda terça-feira, a gente levanta cedinho, faz o café, vocês são convidados. A gente tem levado o café para os trabalhadores da saúde, para os trabalhadores que varrem a rua e para os moradores de rua. E esse café não é um café com prosa, sabe? Então, a próximo café eu vou estar falando do que a gente falou hoje. Então, eu quero agradecer mesmo, assim, foi muito rico e muito bom estar aqui. Muito obrigada também, Paulo Antônio, que está aí, é do Brasil de Fato, está aí fazendo um trabalho operacional para a gente. Obrigada, PA. Um abraço, gente. Boa noite.